Paz do Senhor, eu não imprimi minha aula, vou usar no celular, porque agora eu sou um homem tecnológico. Zacarias, 12ª lição, um apocalipse no Antigo Testamento. Só gostaria de lembrar que, pela estrutura desta revista, eu fiz a aula pelos objetivos, eu não fiz a aula pelos tópicos. No entanto, por consideração a vocês, os tópicos irão aparecer nos slides, sendo que eu fiz a aula pelos objetivos. Como é que eu posso fazer uma aula? Pelos objetivos. Geralmente o texto básico é o texto que se usa para fazer os tópicos, geralmente seria o correto. Você pode fazer pelo texto básico, você pode fazer pelos próprios tópicos propriamente ditos, ou você pode fazer simplesmente pelo texto áureo. Vai depender de qual o objetivo que você vai desenvolver a sua aula. Geralmente eu trago dicas para os professores, e eu não tenho trazido, como é que fala? Nem sei mais. Trazido? Falei certo, falei errado. Essa parada mesmo. E aí, hoje eu vou fazer o seguinte, então. Como a aula também é para professores, as abordagens que seriam concernentes às dicas de professores, durante a própria administração da aula eu vou mostrar. Eu fiz a abordagem histórica, fiz a abordagem geográfica, fiz a abordagem analítica, aí vou explicar como eu fiz a abordagem daquele tópico em questão, que você vai entender como é que você pode fazer múltiplas abordagens dentro de um assunto qualquer, bíblico. Eu tinha um material que eu tinha apresentado até para o Edivanei, tem uns 3 anos, só que com essa demanda da vida a gente não continuou. Mas eu tinha um material que eu escrevi sobre esboços bíblicos dentro do livro, mas analisando a estrutura do livro. Por exemplo, se eu der uma casa para o Vidal e falar, daqui um dia eu quero que você levante 3 andares, o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai analisar a estrutura da casa. Então, eu aconselho a você que analise a estrutura do livro. A estrutura do livro vai trazer as palavras-chave, os temas principais e correlatos e a sua linha de orientação dentro do tema teológico daquele livro em questão. Então, macete. Antigo Testamento, estrutura do livro e verbo, porque no hebraico, 93% do hebraico é frase verbal. Toda frase vai começar com verbo, com algumas exceções. Tudo bem? Então, consequentemente, você olha o verbo, você sabe que o verbo vai implicar toda a ação daquela narrativa. Então, macete para o Antigo Testamento, é isso aí. Macete para o Novo Testamento, além dos pontos doutrinários comuns do cristianismo, é olhar a primeira palavra após a preposição ou a conjunção, que geralmente no grego eu jogo também a primeira palavra principal para o início da frase. Então, você olhando essas estruturas, você já consegue visualizar o que é chave, o que é principal, o que seria subordinado, correlativo ou secundário dentro do contexto. Tudo bem? Então, vamos lá. Zacarias, o profeta do Antigo Testamento. Bem, palavra introdutória. Na verdade, você tem que entender uma questão. A palavra Apocalipse, você tem medo dessa palavra, mas a palavra só significa revelação. Literatura apocalíptica está em vários trechos bíblicos. Lembrando que você só tem uma maneira, chamada narrativa bíblica. Dentro da narrativa bíblica, a gente pode chamar de prosa, você vai encontrar misturado tanto a narrativa, a poesia, quanto a profecia. Então é interessante que você vai encontrar profecia em forma poética, você vai encontrar profecia em forma de narrativa. A Bíblia é bem interessante. Então a profecia ela vai encontrar em todos os gêneros e subgêneros de narrativa, você vai encontrar profecia. Então, dentro da literatura profética ou mensagem profética, se desenvolveu o que a gente vai chamar de teologia apocalíptica, que está ligado, principalmente, aos eventos pós-exílio. Então, o retorno dos judeus dos exílios vai fazer que surja, nós vamos chamar de teologia de Sião. É Sião. Sião, vamos retornar a Sião, restaura as nossas sortes como a corrente do Negev, é Sião, retornar a Sião, essa é a ideia. E dentro da teologia de Sião, a teologia apocalíptica, porque com Josias se morre a esperança do rei ungido. Josias ele morre prematuramente, ele se meteu na briga entre a Síria e a Babilônia, e aí o faraó Neco mata ele acaba sendo morto em Megido, e aí aquela esperança messiânica, porque o rei ungido, ele é intocável. O que Davi disse? Eu não vou tocar no ungido. Consequentemente, Josias, com a morte de Josias, elimina as esperanças do rei. Consequentemente, os 3 subsequentes são fantoches nas mãos das potências estrangeiras. E aí você acaba vindo o exílio babilônico. Então, esse exílio vai curar a idolatria,
mas, pelo outro lado, vai fazer com que surja o que nós vamos chamar de legalismo dentro da religião judaica. A substituição do profetismo judaico pelo legalismo se dará muito forte a partir de uma nova corrente que se desenvolverá, que se chama-se sacerdotalismo. Tudo bem? Então, os sacerdotes, se você pegar de Moisés a Samuel, podemos enquadrar tudo dentro de juízes, dentro de judicatura, de um governante não sendo um rei, de Saul a Zedequias, que é o último rei de Judá, a monarquia, e então de Esdras, que é o retorno até 70 depois de Cristo, o sacerdotalismo. Então, que vai modificar essa estrutura textual que tem um valor sacerdotal. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, agora é uma abordagem geográfica. Nós temos um mapa que corresponderia mais ou menos aos dois reinos, Israel e Judá, antes do cativeiro, tanto da Síria, porque o reino de Ezequias tinha mais ou menos 75 mil pessoas. Vai ter, de um dia para outro, 250 mil pessoas, que é quem vem do norte para o sul, fugindo de 722. Consequentemente, você tem uma eliminação do norte e um crescimento populacional no sul de Judá, que vai durar, após a extinção de Israel, mais 135 anos. Consequentemente, o que vai acontecer com o cativeiro é isso aqui. Ó. Aí eu tenho um defeito especial. Segundo Lester Geber, aí eu fui fazer umas pesquisas, isso aqui é o que sobra no retorno, Esdras, Neemias, Malaquias, Zacarias, Ageu. São basicamente algumas cidades que a gente vai chamar província de Judá. É o que sobrou de Judá. Pois não. Realmente, só uma pergunta. Existe essa ideia de que o povo do norte, né, Israel no caso, desapareceu por conta da invasão? Não todos. O reino desaparece, mas as pessoas na sobrevivem. Verdade, que a gente vai vir para o reino do essa sul. Essa possibilidade de mapeamento, de identificação, sim, existe, vai vir, né? porque como os textos de reis é texto do norte. Então, para ter reis, tem alguém do norte que escreveu e trouxe. Ciclo de Elias, ciclo de Eliseu. Então, você tem que sobreviver a alguma coisa de lá, sem falar que no norte você tem 5 pontos de adoração fora os bezerros. Você vai ter Betel, você vai ter Siquém como um centro de adoração, um centro de escribas muito forte. E em falar isso, eu vou dar um curso sobre escribismo, vou trazer toda, Tanaítas, Massoretas, vou trazer toda essa história. Acho que daqui a 3 meses eu devo fechar esse curso, que a apostila já está pronta. Tudo sobre escribismo. Fala? O escriba. É o escritor, escrivão. Ele desligou, ele fez de Pode falar. É besteira? Então a partir de algumas pesquisas, alguns pesquisadores como Mari Liverani e alguns outros, peguei essa foto da NASA, vai dizer assim, aula do Museu da NASA. Pelo menos o mapa é. E aí eu montei o que seria a partir de Neemias. Província de Judá. O macete de você entender tudo isso aqui está nessa palavra, Peler, já que o K é subscrito, você tem que aspirar. Peler é distrito. Então, tudo isso aqui que Neemias 3, 9, 12, 14, 18 vai falar, são distritos de um só lugar. Quem mandava nessa região antes do retorno do cativeiro? Samaria. Aí você entende por que os samaritanos se opõem à reconstrução da cidade, do templo. Porque ninguém quer perder poder, ninguém quer perder a influência. Pragmatismo da aula. É pequeno comparando ao reino, sim ou não? É, sim ou não? Sim. Deus não tem problema com pequeno. Deus não tem problema com pouco. Deus não tem problema com nada. Do nada Deus fez tudo, então, a partir do que é pequeno, será o centro do mundo. Fique tranquilo, não despreze o dia das pequenas coisas. Deus fará crescer. Parte prática da aula. Tá vendo? Estou explicando como é que eu estou fazendo a aula. As abordagens. Pois não? Alguém quer uma pergunta? Não. Tranquilo? Então, o que sobrou é só isso. Muito pouco. Do que era. A glória de Judá se foi. O rei se foi. Agora é só uma província que paga tributo, porque eles eram escravos. Escravo não paga imposto. Agora eles são cidadãos no Império Persa e vão pagar impostos. Consequentemente, tudo isso aqui que eles almejavam se tornou pequeno, se tornou quase que inexpressivo. Aí eu vou para o primeiro tópico da nossa aula. O tópico 1, como eu disse, eu coloquei para vocês, por uma questão de consideração pelo conteúdo. E aí Deus, então, faz com que se levante um profeta
e esse profeta dirige a um povo específico. O nome do profeta qual é mesmo? Zacarias significa Deus lembrou. Como se Deus pudesse esquecer de alguma coisa. Como é que Deus esquece de alguma coisa? Mas por que então Deus levantou um homem chamado Zacarias? Porque o exílio fez com que esse profetismo se transformasse num sacerdotalismo. Então, o espírito ritualista dominava a religião judaica. Aí Deus levanta um sacerdote, se você for em Neemias 12:4 e 12:16, você vai ver a genealogia de Zacarias. Então, Deus levanta um sacerdote, Zacarias, para mostrar que ainda existe o espírito profético. Então, Deus levanta uma pessoa com o nome dizendo assim, olha, eu lembrei que eu tenho uma promessa para esse povo. Eu lembrei que eu falei com um cara lá atrás, chamado Abraão, chamado Davi, que Davi diz assim, eu vou construir a casa para o Senhor, segundo Samuel 7. Aí Deus riu, né? Deus tem um senso de humor. Não, Davi, faz o seguinte, você vai construir uma casa para mim, eu vou construir para você uma dinastia. Eu vou fazer para você uma casa que vai durar para sempre. Lá no 14 de segundo Samuel 7, e vai ter sempre alguém sentado no seu trono, alguém que será um rei eterno. Só que, claro, não se cumpriu propriamente dito. Na história se cumpriu de uma parte, mas na profecia em Cristo, que ele converge toda a profecia para o descendente de Davi. Davi, ele em seus descendentes mais proeminente é Jesus. Então Deus levanta um homem que começa a profetizar para um povo que estava desanimado. Duas palavras-chave em Zacarias, Jerusalém e Jesus. Teor da mensagem, ânimo, reconstruam, recomecem, refaçam, restaurem, continuem. Deus não abandonou vocês. Reconstruir Jerusalém não era pedra, era famílias, eram sonhos, era uma identidade. Lembra de Moisés? 3 meses escondido, põe na arca de junco, de papiro, joga no rio Nilo, e a mulher, a filha de Faraó, abre e diz assim, e é um dos hebreus. Ele não tinha identidade, porque não era circuncidado. Ele só vai ser circuncidado adulto. Mas ele estava sem identidade, mas eu o reconheci. Não, é deles, é dos hebreus. Fique tranquilo, vão reconhecer a sua identidade. Quem você é será reconhecido pelas pessoas. E aí você tem a reconstrução. Então, Zacarias é mais novo, mas ele é contemporâneo. Esdras, apesar que Esdras só chega no 7:6, Esdras chega 48 anos depois do fato de Zacarias, mas de alguma maneira eles são contemporâneos. Então, Esdras de 1 a 6 é a narrativa, Esdras 7 de 1 a 5 é genealogia de Esdras, e do 6 é a história de Esdras, que ele vai narrar porque ele está em Jerusalém depois de 46, 48 anos após os acontecimentos. Aí eu fiz uma tabela, novamente uma tabela. Essa tabela vai estar todo ponto histórico, a abordagem histórica. 538, a ordem para reconstruir Jerusalém, Daniel 9:24a. O tempo escatológico, o fim começa a partir da reconstrução de Jerusalém. O templo de Jerusalém marca o templo do Messias. Jesus entrou nesse templo. Por isso que a glória da segunda casa era maior, não pela beleza do ouro que não tinha mais no segundo templo, mas pela presença do próprio Messias ungido, Jesus. Se você olhar 538 a 516, que é a dedicação do templo, são 70 anos. E se você olhar em 70 depois de Cristo, mesmo o templo será destruído. E se você olhar, porque Deus trabalha conosco no tempo, segundo a nossa fé ou nossa incredulidade. 40 dias esperando a terra, transforma-se em 40 anos no deserto. 490 anos de monarquia, sem guardar os anos sabáticos, segundo Crônicas, no finalzinho, serão 70 anos de cativeiro. Quando Daniel 9 ora, porque acabou-se o cativeiro, Deus diz, são 70 semanas, que também corresponde a 490 anos, que não são lineares. Eles cortam a história e param dentro dos propósitos de Deus, e a contagem começa a partir daí, a ordem de reconstruir Jerusalém. Então, por isso que o diabo estava tentando impedir, porque isso começa a contagem para o fim. O fim, já que, na verdade, nós já vivemos o tempo do fim, mas não o fim propriamente dito na última semana de Daniel, que falta. Porque Jesus disse, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão... Quem são os primeiros aqui? Israel. Como Israel rejeita o Messias, torna-se o último, e nós que éramos rejeitados, passamos a ser o primeiro, ocupar um espaço que agora pertenceria a Israel, e até que essa igreja saia, depois Deus volta a tratar com Israel, que é a segunda parte do livro, que pode ser dividido em duas partes, ou duas grandes seções. De 1 a 8, visões proféticas, e do 9 a 14, a parte escatológica propriamente dita. Tudo bem? E aí você tem
o retorno com Sesbazar, que é o mesmo Zorobabel, levantado ofertas ao altar, só que aí não tem templo, então as ofertas seriam imundas, é a temática de Ageu. Se tocar na aba do vestido é imundo, aquele diálogo entre Deus e Ageu e as pessoas. Começa a reconstrução e aí você tem quem? Os samaritanos. Olha o samaritano aí, gente. Tem oposição? Ó, abordagem prática. Tem oposição? Está com oposição? Sim ou não? Tá? É promoção. Toda oposição precede uma promoção divina. Fique tranquilo. O dia que se levantar oposição é porque Deus vai te promover a alguma coisa. Viu? Tá vendo? Te mostrando como é que se faz uma aula. Como se aborda um... Pois não, André? Peraí. Fala. Eu só fiz a contagem de tempo. Sim. Fala. Eu sou ruim de matemática? É só uma abordagem, tá, gente? Pode falar que eu repito. Não, eu quero saber o seguinte. Esse entendimento são 4 anos entre o decreto de Ciro e a paralisação... Você tem, Não, pode ser 4. Na verdade, as datas não são muito fixas. Exemplo, hoje é 18 de setembro. Hoje os judeus fazem Rosh Hashanah, Ano Novo. 5.870 anos. Mas lá está entre o primeiro de tingir, primeiro de um mês com metade do outro. Então, não é propriamente a mesma... Um mês nosso um entre eles, é metade entre 2 meses, não é diferente. Então, por isso é questão de contagem, tá? Uns livros vão botar 2, outros vão botar 4, vai depender do autor. Alguns colocam 515, outros que 16, porque não é igual ao nosso mês, é um mês diferente. Por isso dá essa diferença, às vezes, de um livro para o outro. Se você pegar pessoas de literatura em inglês, vão trabalhar 516. Trabalhar com literatura em português, 515. Vai depender de fonte que você vai consultar. Se em inglês, em português, você tem certas mudanças de análise de temporalidade, tá bom? Vai depender da qual literatura ou escola teológica. Também tem essa questão aí. E aí você tem a ordem do Império para parar, que falaram que eles seriam rebeldes. E aí você tem a paralisação de 19, 20 anos, até que voltasse a ser reconstruído. Como voltou a ser reconstruído? Ageu e Zacarias profetizaram. Ânimo, reconstruam, recomecem, eu estou com vocês. É a temática do profeta. Se você parar para pensar, você vai ver várias vezes repetida a passagem. Eu estou zelando por Sião, eu estou convosco. Várias vezes vai repetir essa mesma ideia de texto em várias partes de Zacarias, também como em Ageu. Até que em Actameta, 200 metros acima do mar, se encontra o decreto de Ciro. Não, é verdade, ele permitiu que pudesse reconstruir e ainda mandou que tudo fosse custeado pelo Estado, onde Esdras e Neemias vão cobrar os samaritanos, as províncias ao redor, para que tivesse dinheiro para reconstruir o templo e depois, futuramente, a muralha de Jerusalém. Tudo bem até então? É a parte histórica, cronológica da aula. E eu já estou no tópico 2. Viu? Rapidinho, gente. Aula. Na verdade, pensei numa aula para domingo, então por isso que eu... Mas, alguma dúvida até então? Então, o maior teor disso tudo, nas visões de Zacarias, é demonstrar um propósito. Qual o propósito que eles tinham que fazer? Reconstruir, recomeçar. Então, muitas das vezes, perdemos algo na vida por falha nossa, por ignorância, porque quando o desconhecimento, a ignorância é o que o povo não entendeu. Então, às vezes, você vai ver vários altares em Israel, então, em Judá, então, eles adoravam Deus e outros deuses, então eles não tinham uma fidelidade com Deus. E o propósito era extirpar essa idolatria e fazer com que as promessas de Davi se tornassem realidade. Mas se você ver lá no final da tabela anterior, vou voltar aqui para você ver a informação, eles celebraram uma Páscoa, 14 de abril. Então, o propósito era celebrar um novo tempo. Celebre. Deus te abençoe? Celebre. Está acontecendo coisas na sua vida? Celebre. A Páscoa representa, então, a libertação. É a transformação de um povo escravo em uma nação. É por isso que os planos de Ramã nunca dariam certo. Por quê? Quando é que Ramã lança a sorte? Mas quando ele lança? Qual a data? 13 do primeiro mês. 14 é Páscoa. Nunca dá certo. Fica tranquilo, tem planos que nunca vão funcionar contra você. Fique tranquilo. Nunca vai funcionar. Claro que ele vai fazer isso depois de um ano.
mas a forca que ele fez, ele mesmo foi enforcado. Fique tranquilo. Deus permanece observando. Apesar que Zacarias, a terra está em silêncio. Os inimigos estão satisfeitos porque está tudo destruído. Mas Deus se levanta para ajudar a reconstruir. Essa é a grande questão. Celebre. Existe um propósito. A contagem para o fim. Então é interessante. Não deixe de celebrar suas festas. Mantenha o seu propósito ativo. O propósito é aquilo que você foi chamado. A que Zacarias foi chamado? Animar o povo. Para que Esdras foi chamado? Para ser o sacerdote daquele povo. E Zorobabel? Para ser ungido. Ele representava Cristo já naquele período. Por isso que em Zacarias vai assim, o ungido está com vocês. O Messias está aí. Mas só que estava aí em Zorobabel, mas de forma profética, sendo aplicado já em Josué. Por isso que Josué é demonstrado uma proeminência ao lugar de Zorobabel. É por isso que na visão, que sendo acusado, que é um paralelo com o Apocalipse 12, que Satanás acusa Josué, assim, Josué, vou fazer uma pedra com a sua imagem. Aí você para pensar sobre isso. Deus vai fazer uma escultura com a cara de Josué? Porque Josué significa Deus é salvação. Que é o nome grego para Jesus. Salvação. Deus é salvação. Está dizendo que a encarnação irá acontecer em alguém que seria com um nome chamado Deus é salvação. Porque Jesus significa Deus é salvação. Então, o prenúncio da própria encarnação se encontra no livro de Zacarias. Uma pedra com 7 olhos, que seria no formato de Josué. Então, o propósito é aquilo para que fomos chamados. Para que você foi chamado? O que fez com que você fosse chamado? O propósito vai atrair oposições? Vai, sim. Isso é bom, porque a oposição vai fazer com que você tenha foco, vai fazer com que você tenha vontade de vencer. Porque tudo aquilo que você não dá valor, ou recebe de graça, você não valoriza, você joga fora. É por isso que muitas das vezes Deus permite que passemos por problemas para que viemos a valorizar a vitória. Senão fica fácil demais. Mas eu posso te dar um conselho, sim ou não? Dá R$2 aí, porque se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Vamos lá, se eu posso dar um conselho, as piadinhas sem graça, piada pronta, né? Então vamos fazer o seguinte, vou te dar um conselho. Lute pela unidade, porque a unidade tem poder de realizar propósitos. Lute pela unidade, que o seu propósito se tornar realidade. E aí Zacarias vai fazer o quê? Qual o propósito dele? Animar o povo. E como é que ele anima? 4:6 de Zacarias. Deixa eu mudar aqui. Nas visões de Zacarias. 4:6 de Zacarias é a palavra-chave. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito. Não é a sua capacidade. Não é muitas vezes o que você pode achar que faz. É o Espírito de Deus em você. O Espírito de Deus, isso também não estou dizendo que você tem que viver relaxadamente. É o Espírito de Deus, vou abrir a Bíblia que vou pegar de qualquer forma. Não, não é isso. Vai estudar, vai ler, vai se preparar. Está falando que a persuasão, o convencimento, a mudança daquela situação não seria a força de Judá, porque até mesmo era pequeno. Judá eram 6 cidades. Não é por isso. É pelo Espírito de Deus. Deus moverá para que o propósito aconteça. Você não está só. Como dá em Zacarias, Deus está conosco. Interessante, Zacarias fala, eu estou convosco, eu habitarei em Sião. Já pode pensar sobre isso? É só você ir em Mateus 1:23. Está escrito lá, seu nome será, que significa, é só você ir Mateus 17:17. Até quando estarei convosco que sofrereis. É você ir Mateus 18:20. 2 ou 3 reunidos, eu estou. Isso chama-se prolepse e analepse. Ou você vai em Mateus 28:20. Este estou convosco até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Vamos agir, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos ensinar, vamos instruir. Vamos fazer, Deus está conosco. Não tem como dar errado. Se fosse na igreja, ninguém já estava dentro, glória a Deus. Se fosse no culto, já estava até virando tudo. Aqui, ó, aqui já estava até virando aqui já. Ah, Jesus, vamos lá. Dá lugar? E aí, então, as visões de Zacarias. São 6 visões, são 8 visões, perdão. O que eu fiz? Falei, não vou fazer mais tabela. Vou cansar de fazer tabela. O que eu fiz? No meu primeiro livro, na página 78, eu ensino a fazer um gráfico de V. Aí eu falei, rapaz, peguei do meu próprio material, só que eu acomodei o que estava no livro para mostrar para vocês como é que é a estrutura dessas visões. Essas visões, elas são paralelas, ó, cavalos, carros, chifres, éfa de chumbo, cordel, rolo voante.
representa os poderes que destruíram Judá e submeteram Judá. Mas o foco da visão está aqui, ó, Josué versus Satanás, o candelabro de ouro e as duas oliveiras. O foco de Zacarias está dizendo o quê? Se não é por força, não é por violência, só pode ser pelo quê? Então só posso falar de sacerdote e unção, gente. Ó, os slides se encontrarão disponíveis para download se o Vaninho colocar lá. Josué, você é pecador. Josué, já botei logo a culpa nele. Josué, o Senhor te repreenda, Satanás. Josué, troca a roupa dele. Fala de uma justificação sem obras. Fala da justificação pela fé. Tira a roupa dele, põe uma roupa nova. Josué, se você obedecer a minha palavra, lembra de Josué, o capitão? Que parece também que é sacerdote. Né? Na verdade, Josué é capitão, o de Moisés. Esse Josué é sacerdote. Mas é interessante. O que Deus fala para Josué, o capitão? Não te aparte do livro dessa lei da tua boca. Tá? É como se fosse um profeta também. Não se aparte disso aqui não. Faz isso aqui, cumpre isso aqui. Aí esse Josué, Deus vai falar, faz a mesma coisa, cumpre isso aqui. Faz isso aí. Faz, obedeça o que está escrito no livro da lei do Senhor, que vai dar sucesso. A única passagem que eu vi que se usa trombeta, que é instrumento de sacerdote, é em Josué, em Jericó. E depois lá em 2 Crônicas, quando Josafá põe os levitas cantando com instrumentos na frente. E de forma escatológica, a nossa batalha não é mais essa mesma batalha. Porque no céu os anjos também têm as suas trombetas para derrubar as pragas, a consumação da ira de Deus. Mas não é mais a nossa batalha espiritual. A nossa batalha agora está no âmbito de outro nível, não físico, com as armaduras diferentes. Então, Josué versus Satanás representa a igreja contra o diabo. E lá, escatologicamente falando, as duas testemunhas são dois agentes escatológicos no final dos tempos, que vão surgir na metade da semana, dos 3 anos e meio, que é Apocalipse 11. Aqui é Zorobabel e Josué. Eles têm a unção para receber. Você precisa receber a unção para que as coisas comecem a funcionar. O foco é a unção. O foco é a palavra profética. Não substitua a palavra profética pelo legalismo. Não substitua a palavra profética pelos achismos, mas esteja debaixo da palavra profética. O teor das visões é que, por mais que os reinos viessem a destruir e fazer tudo isso com Judá, Deus traria um novo tempo. Deus se preocupa com Israel? Claro que se preocupa. Senão não existia hoje o Estado de Israel. É tão verdade, que depois de Isaías, o que mais fala do Messias é Zacarias. O mais messiânico depois de Isaías é Zacarias. Tudo bem que eu encontrei algo a partir de... Fala, depois de Isaías, o mais messiânico é Zacarias. Ele fala da primeira vinda, ele fala da segunda vinda, ele fala da traição, fala da rejeição e depois fala quando ele vindo em glória. Mas eu vou especificar isso melhor para o final da aula. Tudo bem? Não vamos antecipar. Como diria o esquartejador, vamos por partes. É o que mais fala de Jesus. Por que isso? Porque o foco é o quê? É um sacerdote. O foco é a unção. O foco não era mais o rei, porque você não vai ter mais rei. O rei que vai ser um usurpador, vai ser lá na frente que é Herodes. Você não tem mais o rei. Inclusive o rei deles, eles rejeitaram. Não temos outro rei senão a César. Porque ele esperava, a esperança de Josias, do tempo de Josias, já acabou. Josias morreu, mas eles ainda têm aquela esperança de um Josias. Josias é um rei piedoso, mas acabou-se. Isso implica que é necessário que um novo tempo surja. Que uma nova forma como Deus venha trabalhar, venha aparecer. É a grande questão. O foco não é mais o poder das armas, como Davi, mas um tempo de uma dispensação onde não haveria mais os sacrifícios. Porque se os sacrifícios resolvessem alguma coisa, não precisava da lei. Como a lei não absolve, só condena, você precisa de um paliativo. Consequentemente, em Josué, não tem sacrifício. Simplesmente diz, troque a sua roupa. A roupa na Bíblia significa uma nova natureza. Pode falar, pastor. Eu fiz essa aula 5 anos atrás, mas eu vou fazer uma abordagem completamente diferente hoje. Pode falar, pastor. Fala que eu repito. Fala que eu te escuto, não. Esse é outro programa.
Sim, vou chegar agora. Não, pode falar se quiser, ia chegar agora. Segue o jogo. Não, pode falar, por favor, pastor. Pode falar, por gentileza. Não, estou falando isso. Eu fazia essa analogia, não que é? chama. Assim como digamos, o próprio sacerdote, ele não teve nenhuma ação, ele foi purificado. Ele foi purificado por uma ação divina, não por ação própria. Exatamente. É a analogia que a gente pode fazer com a gente. Que Cristo vem e nos purifica não por nossos méritos ou obras. A obra não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia. Sim, aí ele vem e... Porque dantes já éramos pecadores, mesmo assim nos amou, e ele fala assim, uma nova roupagem para nós, uma nova natureza, a partir da fé. Que é a temática de Abacuque, que eu botei os 3 quadros, que você observando os 3 forma a palavra, o justo verá de fé em fé, o justo verá pela fé. Não era pela obra, porque por obra ninguém conseguiria ser salvo. O israelita fiel dele entender que tudo aquilo precisava de algo melhor, uma dispensação melhor. Mas como rejeitaram aquilo que foi dado naquela dispensação, Deus trouxe o melhor para nós. Dá glória a Deus. Se você nasce naquela época, você estava preso a essa dispensação. Hoje você está nessa dispensação da graça, especial onde não é pelo seu mérito, mas você recebe para que o propósito de Deus se torne realidade. Porque a imanência é um dos atributos de Deus que fala que Deus está próximo. A palavra falada é uma imanência. Deus se limita a uma palavra humana para que o homem entenda a Deus. É uma imanência. A palavra falada torna-se palavra escrita. É uma maneira de imanência, tornar-se palpável, até que a palavra falada, palavra escrita, se tornasse palavra encarnada, para que a imanência de Deus se completasse em nós, por meio de nós fazendo um só corpo que chama-se igreja. Pois não? Ele não quer te atender hoje. É complô. Estou achando que foi coisa do Vaninho. Pode falar, pastor. Quer usar o meu? Eu insisti nessa questão sim, da justificação. Dessas correlações que existem de Satanás acusando Josué. Satanás continua hoje. Sim, claro. Viste meus servos Jó? Josué como sacerdote, nós como sacerdote. Sim. O que Israel falhou, para chegar nesse raciocínio, eu vou seguir o seguinte. Em Êxodo 4, 24, Deus fala assim, liberta o meu filho primogênito, senão mataria o teu. Antes das pragas. Em Êxodo 19, 6, vós me sereis uma nação sacerdotal. O plano de Deus era que cada primogênito fosse um sacerdote. Consequentemente, como Israel não observou os princípios no deserto, em número 6, Deus fala assim, conta os primogênitos e substitui pelos sacerdotes, pelos levitas. Então, fique tranquilo. Se você achar que é a última Coca-Cola do deserto e achar que é muito bom, Deus substitui você por outro. Segundo ponto, Israel perdeu a oportunidade de ser uma nação sacerdotal para ter um sacerdote de uma tribo só. Só que se você for em Hebreus, o que ele vai dizer? Não chegamos ao Monte Sião, que fumega, que tem som de trombeta, mas a igreja dos primogênitos. Isso implica que a igreja recebe um status diferenciado, porque Satanás continua Satanás continua acusando a igreja, mas nós temos a justificação pelo sangue de Cristo. Nós temos a vitória pelo sangue de Cristo. Nós conseguimos receber por ele o que ele fez, o que era de melhor do que eles nem receberam naquela antiga dispensação. Então somos justificados. O Paulo, quando fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele está dizendo assim, eu tenho que fugir da mesa, porque a mesa representa comunhão. Eu não preciso, tudo bem, eu respeito. Eu até leio o livro em inglês. Mas uma pessoa gringa falar que a mesa é importante na família. Porque a mesa é tão importante que a maior comunhão da igreja é uma mesa. A mesa da ceia. Não almoça em casa com a família não, né? Almoça vendo televisão, né? Tá certo. Você não sabe o que está perdendo da comunhão da mesa. Mas tudo bem, isso fica uma aula só de Santa Ceia. Só de ordenanças. Você entende isso? Deus continua, a partir disso, nos justificando. Josué não fez nada. Simplesmente ele recebeu a justificação pela fé. Não é o que você possa fazer para receber a salvação. É o que Cristo fez, e isso, por fé em você, te faz uma pessoa transformada, modificada, salva em Cristo Jesus. Não é o que você possa fazer. Não é o seu mérito. Não é a sua beleza. Se fosse beleza, tá lascado. Feio pra caramba. Não é isso.
Sempre, porque a palavra é dele, a graça é dele, os dons são dele, tudo é dele, você é apenas um instrumento para o que é dele se torne realidade no mundo, que também ele criou e não o conheceu. Essa é a grande questão. Tudo é de Deus e tudo tem que voltar para ele. Sim, na verdade, em Apocalipse vai trazer as metáforas, dragão, serpente. Aqui não, aqui é apenas como um acusador ante um tribunal, como se estivéssemos sempre diante do tribunal e sempre as nossas falhas fossem trazidas à tona e Deus, não, vou jogar, como Guedes diz, no mar do esquecimento. Se você errou no passado, só um instantinho, você vai falar, errou no passado? Peça perdão e recomece, como eles recomeçaram. Pode falar, filho. Vocês querem antecipar a aula, calma, tá tudo bem. É isso, a parte prática da aula. Errou? Recomece. Não é porque você falhou, você tem que viver na falha. Não é porque você perdeu, você tem que viver como um perdedor eternamente. Pois não? Calma, várias mãos aqui, calma, um de cada vez. Fala, meu herege. Eu acho que é divino essa parada aí. É um mistério metafísico. Você falou com relação ao paralelismo entre as... Que na verdade a gente chama de analogia, uma abordagem analógica. Ok, entre as visões. Eu consigo enxergar isso, esse paralelismo entre os cavalos e os carros, consigo enxergar entre os chifres e a éfa de chumbo, mas eu não consigo enxergar entre o cordel e o rolo voante. Porque cordel é o quê? É o que mede, correto? Sim. É uma régua. O rolo mostrava a maldição da lei sobre Judá. Sim. Que aí mostra, não, ao invés da maldição, vai vir bênção. Essa é a ideia. Está sendo medido para que a bênção da reconstrução viesse. É o que acontece. Mas o rolo, ele fala da praga que vai vir contra aquele que jura falsamente e que rouba. E o cordel fala de Deus... Mas qual era do crescimento de Israel. Qual era a estrutura religiosa deles? Qual era a estrutura religiosa? Religiosa. Se você for lá, vamos jejuar ou não? Aí Deus, vocês jejuam para vocês não jejuam para mim. Aí Deus bate direto neles lá no céu. Vai batendo neles. Vocês não estão fazendo para mim, estão fazendo para vocês. Vou dar um exemplo. Se eu preparar a aula para mostrar que eu sei, quando chegar no céu vai queimar. Porque a motivação não é a verdadeira. Então, as questões não eram do rolo a maldição da lei sobre Judá. Mas o cordel, a relação por mais que houve maldição e eu espalhei vocês pelas nações, porque vocês transformam com maldição, porque foram desobedientes, agora eu estou medindo para reconstruir será a bênção, não a maldição. Esse é o único paralelo que eu possa fazer. Alguém lá atrás levantou a mão? Gente, se não der para responder todas por cada hora, eu não respondo. Eu respondo no final, tá, gente? Por favor, que já são 10h22. Eu ainda estou no tópico aqui. Não, são 8h22. Entendeu? Essa correlação em relação à maldição e à reconstrução. É só essa, que não... Olhando assim, precisamente, não haveria. Aí, nesse ponto existe. Por isso que eu fiz o gráfico de V, porque o foco é o centro. As duas ligadas ao sacerdote. Tudo bem? Exposição homilética. O que é uma exposição homilética? Às vezes nós encontramos... Parece que é pregação, mas não é. A pessoa pegar um texto, expô-lo e aplicá-lo, chama-se exposição homilética. Então, exposição homilética de algumas passagens, abre aí, por favor. Então, eu botei todas as técnicas de aula dentro da própria aula. Que vai ajudar vocês, então, a entenderem. Hã? O quê? O que ele falou? Cada um tem o que merece. Onde fica Zacarias mesmo, da poltrona? Não, é outro personagem, né? Vamos aqui, Zacarias, profeta menor, quase anão. Não, não é. Obadias. Vamos lá. Exposição homilética. Deus está conosco. Zacarias 2:5. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus está conosco. Não tinha muro, um muro só com quase 50 anos depois, com Neemias. Não tem muro. Eu vou proteger vocês para que o propósito se torne realidade. É a aplicação do texto. Versículo 11. Naquele dia, olha que essa expressão, naquele dia ocorre 18 vezes, se não foge a mente, no livro de Zacarias. Naquele dia, naquele dia, naquele dia. Muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Muitas nações. Quem? Nós. E habitarei no meio de ti. Deus habita conosco, Deus está conosco. E saberás que o Senhor me enviou a ti. No caso foi Zacarias. 3, 8b e 9. 8b é a segunda parte, tá?
porque são homens poderosos. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. O Messias virá. O ungido virá. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Lembra do Cordeiro do Apocalipse? Quantos olhos ele tem? 7 olhos, onisciência. Ou a gente pode chamar também de onicompetência divina, ou seja, o somatório dos seus atributos para a ação. Onicompetência. De repente você nunca ouviu esse termo. Eis que eu esculpirei a sua escultura. De quem? De Josué. Diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade da terra num só dia. Farei uma escultura de Josué, uma imagem de Josué. Fala da encarnação. Em um só dia, Deus resolveu a questão do pecado. Essa é a questão. Lembra da pedra? Quem é a pedra? Hã? Quem é a pedra? Porque se a pedra cai em cima, despedaça aquela quem caiu. Se passamos por ela e não a vemos, tropeçamos e caímos. Mas para nós que recebemos essa pedra, tornou-se a edificação de um novo templo. Não o templo de Ageu, não o templo de Zacarias, mas um templo chamado igreja. E eu fico com um ódio de uma falácia teológica que eu estou vendo na internet. As pessoas falando que você é a igreja. Eu nunca vi no singular na Bíblia, você é a igreja. Já vi vós sois templo, eu já vi vós sois membros em particular. Nós somos igreja. Toda vez que aparece, está sempre no plural. Nunca vi no singular. A não ser para alguns pastores da falácia que querem deixar um membro em casa, não dá passeio para ele, né? Não abrir a igreja, com vergonha, com medo. Aí diz, você é a igreja, pode ficar em casa. Isso é uma falácia teológica. Parece verdade, mas é mentira. Nós somos a igreja. A palavra igreja significa resultado de um ajuntamento. Quando nos ajuntamos, aí sim formamos o corpo. E separadamente estamos no corpo espiritual e místico, juntos no corpo físico, onde existe 3 fatores como existe a Trindade. Toda igreja, quando se reúne em forma física, representa a Trindade. Na fé, na comunhão e nas ordenanças. Acabou, meu filho. Vou beber uma água que eu estou ficando irritado. Vou beber uma água que eu estou ficando irritado. Gente, pelo amor de Deus. Vocês entraram no... Eu não gosto não, entraram no direct, fazendo uma pergunta, eu respondi e aí eu fui mal educado. Faz as perguntas, não quer ouvir, então vai apanhar, meu filho. Pô, pelo amor de Deus, para com isso, pô. Os caras, estuda um pouquinho, acho que já sabe muito. A gente vem de uma carreira. Pastor Ronaldo, então, já vem de uma longa carreira aqui. Mais velho do que eu, claro, pô. Bem mais velho, quase centenário. Eu sou mais jovem, graças a Deus. Apesar de não parecer que eu estou platinando o cabelo, mas eu sou mais jovem que ele, muito mais, claro. Inclusive, só queria lembrar que semana que vem eu faço aniversário. Aleluia. Só queria lembrar isso, que semana que vem eu faço aniversário. E fico mais jovem a cada dia. Inclusive, quando meu pai, pastor Cebias, perguntou quando eu queria ser batizado, eu falei, na data do meu aniversário. Então, eu vou fazer 32 anos de batizado. Aleluia. Se liga no mistério. Então, eu sou mais novo do que aparentemente sou. Vamos continuar, gente. A aula tá boa, mas a gente tem que acabar. 6:12. Obrigado, meu assessor para assuntos necessários. O Vaninha é meu assessor para assuntos desnecessários. Mas vamos lá, 6:12. E fala-lhe, dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos. Eis que um homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar. Lugar de quem? De Josué. E edificará o templo do Senhor. 1 Coríntios 6:19. Mesmo sendo muitos, somos templo do Espírito Santo. Nós somos o templo. Eles buscavam um templo, nós somos o templo. Eu tenho uma pregação, eu acho que eu vou transformar em livro. Religiosidade ou relacionamento? Às vezes nós temos religiosidade e não temos um relacionamento. Porque a religiosidade mostra um Deus no altar desconhecido. Mas o relacionamento diz, qual é o teu nome? Eu sou o que sou. É a grande questão da história, né? Ou vivemos na religiosidade ou vivemos no relacionamento com Deus. A questão do templo, eles passaram a ter uma religiosidade. Mas nós temos um relacionamento. Tudo bem? Pode adiantar a aula? Não, tem lá, 13. E ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, assentar-se-á e dominará no seu trono. Será sacerdote no seu trono, conselheiro de paz haverá entre ele ambos, ou seja, os 2 ofícios, rei e sacerdote. Jesus pega todos os ofícios que eram ungidos, rei, sacerdote e profeta, numa só pessoa. Ele é a consumação. É por isso que ele é chamado Nazareno. Aí você, mas o que tem Nazareno com Renovo? No aramaico, Nazareno, ou Nazaré, Nazraia, significa broto de árvore, ou renovo. Então, às vezes, traduzido, você não dá para entender.
Aí eu começo a entender. Ah, tá, porque o profeta escreveu em grego, mas a partir do que ele pensou no aramaico. Aí faz sentido para a gente, essa é a grande questão. Isso. E agora vamos lá no 8:3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião. Olha a teologia de Sião aí. Habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se a cidade da verdade. E o monte do Senhor, monte da santidade. Nos refez como novos homens em justiça e santidade, para que pudéssemos, pela verdade do Evangelho, mostrar a santidade de Deus. Então, Deus habitará com o seu povo. Deus nunca te deixou, apesar dos problemas. Apesar do seu silêncio, Deus nunca te deixou. Quando Deus fica em silêncio, significa que você pode tomar uma decisão. Ele não está decidindo o que você tem que fazer. Ele está deixando você escolher. Ou, simplesmente, você tem que ter discernimento de esperar um melhor tempo de ação. O silêncio de Deus pode ser interpretado dessas duas maneiras. Ou eu vou tomar uma decisão porque Deus aí não está me direcionando, eu posso, eu livre escolha, ou tem que esperar um pouco mais até que o tempo possa ser discernido para a ação. Isso aí em Eclesiastes 8:5b. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Como agir e quando agir. O segredo da vida pós-moderna. A internet, ela trabalha o enciclopedismo. Né? D'Alembert, pessoal da Revolução Francesa, pessoal do Iluminismo, que era a época dos livros que continham muita informação. A internet contém informação, mas não contém, às vezes, o conhecimento. Essa é a grande questão. Não basta ter o acesso à informação, tem que produzir um conhecimento que venha modificar a sua vida. Que adianta fazer Zacarias se você não levantar daqui assim? Para que serve Zacarias hoje? O que eu posso colocar em prática hoje? Senão não adianta, gente. Vira apenas um assertivo de informação de uma coisa que aconteceu lá no passado. E o Zacarias não se torna real para você hoje. Então lembre-se, no domingo, transforma essa aula muito prática para a pessoa levantar do curso assim, vou colocar em prática essa aula, porque vai funcionar. Tudo bem, já vou para outro tópico. Visão escatológica. Já estou no terceiro tópico, gente. Rapidinho. Ô, Glória. Aula bem sucinta, fiz uma aula bem rápida, bem sucinta. Bem, então Zacarias vai responder duas perguntas. A primeira vinda do Messias, capítulo 1 ao capítulo 8, o teor da mensagem. Misericórdia, amor e perdão, na imagem de Josué como sumo sacerdote. E do 9 a 14, fala da justiça, da punição e da equidade. Fala da implantação do reino a partir do Messias que virá à terra. Então, nós temos duas perspectivas e nós vamos entender melhor a partir do segundo gráfico. Então, eu fiz um infográfico. O que eu fiz? Um infográfico. Então, estou com grande zelo, estou zelando por Jerusalém. Deus continua zelando pela sua palavra. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma amendoeira. Não é isso que está escrito lá? Amendoeira? É isso mesmo? Amendoeira. Por quê? Porque a amendoeira era a primeira flor a florescer em Judá. Conseguindo. Vai acontecer rápido. Com certo como essa amendoeira floresceu, porque está chegando a primavera, a minha palavra vai se cumprir. É porque é um jogo de palavras. Choque, no hebraico. Existe um jogo de palavras que a gente vai chamar de vara vigilante. Ou seja, é a vara que floresce como vigia da primavera. Mas aí é a questão de cultura judaica para entender o contexto. Então, Zacarias, Deus está zelando. Diga, Deus está zelando por mim. Fala com fé que eu não acredito em você. Meu Deus. Então, eu falei que eu fiz o quê mesmo? Infográfico. Então, vamos lá no infográfico. Os defeitos especiais. Zacarias 1:8 a 23. Então, trabalhei por sessão, não trabalhei por capítulo. Um livro pode ser dividido em sessões. Visões sobre Jerusalém. A humilhação de Sião. É o teor de um capítulo da primeira sessão. 9, do 10 a 12. Bênçãos da vinda do rei pastor. Jesus vem e vai falar de várias bênçãos que vai acontecer. Só que aí acontece, eles rejeitam Jesus. Está lá, vou quebrar minha vara união, vou quebrar minha vara chamada graça. Ou seja, Deus vai rejeitar Judá. Deus vai rejeitar aqueles que rejeitaram, porque você vai ver Isaías dizendo, Zacarias. Pesa o meu valor então, já que vocês não querem nada comigo, 30 moedas de prata. Vai falar do preço da traição. Então Jesus é traído. O rei deles, o ungido, é descartado. Agora, então, os últimos nós nos transformamos nos primeiros. Os filhos
Lembra da passagem do filho pródigo? Sim ou não? Lucas 15, sim ou não? Sim? Então, o mais velho é Israel. Não quer entrar na festa. Não está festejado porque nós conhecemos a Deus, porque nós recebemos o perdão. Porque recebemos o quê? Uma roupa nova, uma sandália e um anel na mão. Não é isso que está escrito? Na mão? Não é isso? Anel na mão? Sim ou não? Ou é no dedo? Na mão. Na mão. Vê lá Lucas 15, vê se na mão, gente. Por que é mão? Porque um escravo não poderia colocar um anel na mão de um príncipe. E ali são escravos. Só um rei pode coroar um príncipe, por isso o anel é na mão. Por isso quem vai colocar o anel depois durante a festa é o próprio pai. Fique tranquilo. Há um status diferenciado. Então, eles são os mais velhos, que não vão entrar na festa. Mas nós somos os mais novos. Até erramos, até vacilamos, até fizemos coisas erradas. Mas no final, o que aconteceu? Nos voltamos para ele e recebemos dele a sua misericórdia. E aí o que acontece? A vinda do rei pastor, as bênçãos concernentes a Jesus. Eles desprezaram tudo isso. Desculpa, não sou antissemita, mas aproveite o que Deus tem para a sua vida. 11, de 1 a 17, a traição do rei pastor, as tragédias de Judá. Toda a tragédia de Judá se relaciona a trair o seu próprio rei, negar a sua linhagem. Acabou. Não temos outro rei, senão a César. Eles optaram. Quem é o seu rei? Jesus ou é César? Quem é seu Deus? Jesus ou Mamon? Você escolhe. No reino dos céus não há meio termo e uma terceira via. Ou é crente mesmo ou não é. Não tem jeito. Não adianta, eu sou quase crente, vou quase para o céu. Não fui. Não dá. Ou se é ou não é, não tem negociação. Ou se é crente, ou se busca o reino, ou não se busca. Ou se busca priorizar a Deus, ou não se busca. Não existe meio termo, porque se Deus também não é o primeiro, Deus não é o último, nem segundo, nem terceiro. Deus não troca. E eles trocaram o que era primeiro pelo último. Trocaram o real pela sombra. Trocaram a expiação perfeita por sacrifícios repetitivos, que nunca podem expiar completamente o pecado. Porque se fosse por sangue de bodes e ovelhas, como diz Hebreus, já estaria feito. Mas agora, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Aqueles que eles chamavam de Deus no Antigo Testamento. Mas nós podemos chamá-lo de Pai. E a última parte, a vinda do rei guerreiro, do 12, 1 a 14, 21. Então você tem o rei pastor, tipifica Davi, e o rei guerreiro. E o rei guerreiro é que eles esperavam, mas ele não veio como rei guerreiro, veio como rei pastor. Veio para apacentar. Eu sou um bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Esperavam um guerreiro, ele veio como pastor. Porque, na verdade, existe o que a gente chama de antítese. O que eu disse? O que seria uma antítese? Capítulo 1, os inimigos estão em repouso e tranquilos. Os servos de Deus estão humilhados. Capítulo 14, o triunfo de Sião, a providência. Os humilhados foram exaltados. Capítulo 3, Josué é humilhado pelo diabo. Você é pecador. Você não presta. Roupas sujas. Mas aí existe a justificação divina. No 12, interessante, o 12 fala uma coisa muito bonita. O mais fraco, aquele que tropeça, será como Davi. E o mais forte será como Deus. Olha só. Se aqui eu estou humilhado, aqui eu estou fraco, lá no outro, o mais fraquinho vai ser como Davi. Quem é Davi? O que você pensa em Davi quando vem esse nome? Sabe o nome Davi significa? Sabe o que significa? Não? Dizem que é amado. Apesar que o verbo amar é outro, né? Mas não tem nada a ver. Fazendo uma pesquisa para um trabalho de uma coisa... Eu fui ler um livro, Eduard Limpsky. É um livro sobre estudos orientais. É muito interessante, que é Línguas Semíticas Comparadas. Traduzindo em português o livro, né? Que é a comparação da língua semítica. E Davi, no amorreu, Davidum, é vencedor de batalhas. Não é amado. Interessante isso. Como que lá no amorreu, Davi tem um significado diferente. Que passa para ser amado porque ele foi amado por Deus. Mas a ideia original do nome Davi é aquele que vence batalhas. O mais fraco aqui será como quem vence batalhas. E o mais forte? Como o próprio Deus. É isso que ele tem reservado para Israel. O problema de Israel, ou melhor, agora o Estado de Israel, Ezequiel 37:10. É um grande exército vivo. Mas no 13 diz, receberá o Espírito. Israel não tem o Espírito Santo. O que vai acontecer com eles? Que quando forem cercados para serem destruídos,
vão clamar pelo Messias, aí vai dizer, olharão para mim, a quem transpassaram, chorarão como quem chora pelo primogênito, prantearão como quem pranteia pelo unigênito, e derramarei meu espírito sobre Jerusalém. Aí sim, lá na batalha do Armagedon, Apocalipse 19, que eles vão receber o Espírito, que hoje eles renegaram porque renegaram a Cristo. Quem recebe a mim, recebe o Pai, quem não me recebe, não recebe o Pai. Quem não recebe nenhum nem outro, não recebe o Espírito. Consequentemente, eles ficaram sem o Espírito. 9. Jesus é o rei pastor, humilde, modesto, montado num jumentinho. 9:9. Sem aparência. 14. Jesus é o rei guerreiro, quem vem salvar Jerusalém. Desce no Monte das Oliveiras, o monte se parte, vence a batalha do Armagedon sozinho. A gente não vai brigar não, fique tranquilo, a igreja não briga, tá, gente? A igreja é noiva. E Jesus não vai permitir que a sua esposa brigue. Se você ler Isaías 63, quem és tu? Por que está com essa roupa vermelha como quem vem de Edom? Sozinho eu pisei no lagar, no dia da ira do Todo-Poderoso, não achei ninguém comigo. Só Jesus que vai lutar, fique tranquilo, a igreja só acompanha Jesus. Para celebrar a implantação do reino que faltou ser implantado a eles em Jerusalém durante o milênio. E aí você tem essas modificações. Pastor, eu estou com medo. Por que você está com medo? Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. A igreja não passa pela tribulação. A igreja está num período especial, uma dispensação especial, que é da graça, que é da igreja. O que faz com que o relógio de Deus das 70 semanas esteja parado é a igreja. A igreja sai, a contagem profética retorna. Lembra que eu falei 490 anos que não são corridos? Porque é múltiplo de 70. Lembra que Jesus falou em Mateus? Perdão, vou em Gênesis 4:24. O que está escrito em Gênesis 4:24? Lameque disse, se Caim for vingado de 7, Lameque 70 vezes 7. Mateus 18:20, Jesus disse, uma vez eu vou perdoar meu irmão, 70 vezes 7. As questões do número na Bíblia é bem interessante como Deus trabalha isso. É sempre um espaço, isso não é que tem que ser esse número, fala de um período de tempo. Deus trabalha por tempos, Deus trabalha por estações. Deus tem a sua forma especial de trabalhar. E vamos então fechar a aula, que é uma aula bem pastoral, como eu fiz pelos objetivos, considerações finais. E eu tenho 15 minutos para terminar a minha aula. Considerações finais. O profetismo de Israel estava chegando ao fim. Os 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias nesta aula e Malaquias. Estava finalizando e ia ser substituído pelo legalismo. A lei. Não a lei conforme foi entregue, porque cada seita judaica tinha um cânon. Os saduceus só o Pentateuco. Os fariseus, o Pentateuco, os escritos e os salmos. O livro de Daniel estava sendo debatido, só vai entrar no cânon judaico em 90, Concílio de Jaina. Então, o cânon de Qumran, dos essênios, era outro cânon, é diferente. Fiquei sabendo que tem um projeto de restauração do Alepo, que é um codex mais antigo que o Leningrandense, mas chegaram à conclusão que 95% dos pergaminhos do Mar Morto são iguais à Bíblia. As variantes são 5% do texto. Porque era uma seita. Então, era normal que houvesse um tipo de variante nesse cânon. E, infelizmente, eles trocaram a palavra profética pelo legalismo. Então, o maior problema foi isso aí. Nunca perca o espírito profético. Não substitua pela lei morta. Paulo vai dizer, se o ministério da lei, da morte, foi glorioso, quanto mais o ministério do espírito. Porque até Moisés punha o véu. O véu fala de ignorância, de ocultamento. Mas quando o véu é tirado, aí sim, a sua mente é iluminada pelo Espírito Santo. Quando essa ignorância e a sua mente é iluminada pelo Espírito, você pode crer numa dimensão melhor. Que você começa a entender todo um projeto daquilo que você não conseguia entender antes. Onde está Sião hoje? Onde é Sião hoje? Eu pergunto para você. Onde fica Sião? Onde fica Jerusalém? Aqui. Nossa igreja é Sião.
Nossa igreja é Jerusalém. Então, abre Zacarias 2:4, que eu vou finalizar a aula. Zacarias 2:4. Beber até uma água para me acalmar. Ele disse, corre e fala a este mancebo. Zacarias é o mancebo. Dizendo, Jerusalém será habitada como aldeia de 100 muros, por causa da multidão nela de homens e animais. Como Jerusalém seria habitada como aldeia sem muros, nossa igreja será uma igreja sem barreiras. Não haverá muros pela multidão de pessoas que irão se converter. Mas você tem que trazer alguém, você tem que convidar alguém, para que a nossa igreja seja como a profecia, como algo sem muros. Não haverá barreira. O que serve o muro? Barreiras para proteger de inimigos ou limitação. Não haverá barreiras porque não haverá nada que seja contrário ao propósito de Deus. Não haverá limitações para o nosso crescimento. Desde que você não tenha apenas o slogan, o ano do discipulado, e faça a sua parte. Deus te abençoe, em nome de Jesus.